Fala galera do segundo série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Rede Agnos. Eu sou o professor Marcos Henrique e a nossa aula de hoje é sobre o segundo reinado, beleza? Dando continuidade àquela série de videoaulas que antecederam essa daqui, a gente vai chegamos agora a um momento em que o Brasil começa a se compreender como uma nação. É a partir do segundo reinado que vamos consolidar a ideia de nação. Até porque, na videoaula anterior, a gente falou sobre as revoltas do período regencial, inclusive com o Rio Grande do Sul querendo se separar e formar um país independente do Brasil. Tá? E é nesse contexto em que o Brasil está turbulento, em crise devido ao período regencial, que é aquele governo em que não conseguia atender às demandas das várias regiões do Brasil. E lembrando para vocês que o Brasil é um país que tem regiões muito diferentes uma das outras, culturalmente diferentes as regiões, e isso causava uma dificuldade da unidade para o Brasil. Porém, a figura de Dom Pedro II vai ser a figura aglutinadora, que vai garantir a unidade territorial e essa dimensão de nação no Brasil, beleza? Então o segundo reinado vai ser importante porque é nesse período que se consolida a nossa dimensão de nação, de país, enquanto compreendemos como nos dias atuais, tá? E aí, para a gente começar aqui, eu quero mostrar para vocês esse ponto aqui, o golpe da maioridade. O que foi isso? Começamos o segundo reinado com um processo em que houve a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. Dom Pedro II se tornou imperador do Brasil aos 14 anos. Ele só poderia fazer isso aos 18. Mas por que ele se tornou aos 14? Porque anteciparam a maioridade. Mas professor, o senhor colocou o nome golpe da maioridade. Por que isso? Vamos lá. No período regencial, quem estava governando o Brasil era um regente, no último ano, em 1840, quem governava o Brasil era um regente conservador. Os liberais, que eram partidos existentes na época, Partido Liberal e Conservador, os liberais, eles começaram a dimensionar, espalhar, a publicar que somente o Dom Pedro II, ou seja, o poder nas mãos do imperador legítimo herdeiro do trono, conseguiria acalmar os ânimos em todo o território nacional. E existia também uma grande divulgação da figura de Dom Pedro II como aquele que iria levar o Brasil à prosperidade. E essa propaganda toda deu certo. Eles terminaram votando a maioridade de Dom Pedro II, a antecipação da maioridade, que ele deveria atingir aos 15 anos o direito de se tornar imperador. Porém, o nome golpe vem daí, porque ele tinha 14 anos, não tinha 15 anos completo, mas era no ano que ele faria 15 anos. Portanto, eles entregaram a Dom Pedro II o título de imperador e deram a ele o governo. Obviamente que dos 5 anos de idade, quando o pai dele foi embora, Dom Pedro I, até os 15 anos, ele foi muito preparado para assumir o posto. Porém, ainda era um adolescente e ainda não estava formado politicamente para assumir esse cargo. Teve a assessoria de muitos políticos e, por isso mesmo, o primeiro ano de governo dele, as primeiras decisões foram conturbadas, tá? Olha só, contexto político, a existência de partidos liberais, dos partidos liberais, conservadores, tá? Crise do período regencial, que a gente já mencionou, e a antecipação da maioridade terminou sendo uma manobra política do Partido Liberal, por isso que é chamado de golpe da maioridade, beleza? Vamos lá. Durante esse período, a política do segundo reinado vai se caracterizar pela existência de 2 partidos apenas. Na verdade, existiam outros grupos, mas esses 2 partidos eram que exerciam influência direta no governo, que são o Partido Liberal e Conservador. No final das contas, esses partidos políticos, eles não diferenciavam de nada um do outro. Tanto fazia ser liberal como conservador, porque o que eles queriam era chegar ao poder. Não existia ideologias políticas partidárias naquele momento, dentre esses partidos políticos, tá? Liberais e conservadores, tanto fazia um como o outro. Eram ricos fazendeiros que queriam chegar no poder e beneficiar a si e a quem tivesse ao seu lado. Tá? Durante o segundo reinado ocorreu a centralização política.
Como assim? Durante as regências, o poder político ficou descentralizado, muitas revoltas exigindo autonomia das províncias. Durante o governo Dom Pedro II, o que vai caracterizar esse governo, que, preste atenção, foi de 1840 a 1849. Foram 49 anos de império, do Segundo Império, do reinado, do governo de um único governante, Dom Pedro II. Então, durante esse período, se caracterizou pela centralização política, o retorno do poder moderador, que tornava Dom Pedro II um rei quase absolutista. Tinha os limites que esbarrava na Constituição, mas ele tinha grande poder e por isso mesmo é considerado uma característica do Segundo Reinado, é o governo centralizado nas mãos de Dom Pedro II. Tá? Fortalecimento da figura do imperador e os partidos políticos sem diferenças ideológicas. Eu coloquei aqui uma observação das eleições do cacete. O que foi isso, professor? Eleições do cacete, que nome esquisito, nome feio, verdade. O que é que aconteceu? Logo no primeiro ano de governo de Dom Pedro II, foram convocadas eleições, e nessas eleições o grupo liberal o Partido Liberal que havia manobrado a Câmara dos Deputados para poder aprovar o golpe da maioridade, ou a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, usou de artifícios múltiplos para ganhar a eleição. Colocava na cédula eleitoral como se legalizava crianças, até defuntos eles colocaram como se tivessem votado, causando grande descontentamento, porque notadamente, perceptivelmente, havia ali uma corrupção eleitoral, beleza? Mas não satisfeitos com isso, esses liberais, eles começaram a pagar pessoas para usar cacetetes e descer o cacete em quem não votava nos candidatos do Partido Liberal. Por isso mesmo, essas eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete, porque houve um grande tumulto e boa parte dos eleitores apanharam, porque se eles se declarassem apoiadores do Partido Conservador, do Partido Moderador, eles iriam ser surrados por essas pessoas que o Partido Liberal tinha contratado, beleza? Então essas eleições foram conturbadas, o que fez com que Dom Pedro II, um ano depois, destituísse, anulasse essas eleições e estabelecesse o governo só com o Partido Conservador. Olha só, Partido Conservador e Partido Liberal. Então ele bota o Partido Conservador no governo. Um ano depois ele demite todo mundo do Partido Conservador e bota todos do Partido Liberal. No ano seguinte faz a inversão e dessa forma ele vai controlando as necessidades e as vontades de ambos os partidos políticos e habilmente ele consegue lidar com isso, fazendo com que esses partidos não criem grandes problemas para a sua governabilidade, tá? Coloquei aqui uma imagem mostrando aqui os partidos, tanto faz ser liberal como conservador, era a mesma coisa, tá bom? Outra questão importante que caracteriza o período do Segundo Reinado vai ser o parlamentarismo às avessas. O que é isso? Pessoal, o que é o governo parlamentarista? É o governo pelo qual o parlamento, o Congresso, escolhe o primeiro-ministro, entre eles escolhe o primeiro-ministro e esse primeiro-ministro passa a governar, tá? Entendam, é como se fosse uma democracia indireta. Isso acontece na Inglaterra. Lá na Inglaterra, no parlamentarismo inglês, existe o rei, no caso a rainha, mas a rainha não governa, ela atua mais como uma figura diplomática. Quem governa na Inglaterra é o primeiro-ministro, beleza? No caso específico, né? Está lá Boris Johnson. Ele quem governa a Inglaterra, ele é o primeiro-ministro. Ele foi eleito pelo povo, faz parte do parlamento. Entre eles votam e escolhem o parlamentar que vai ser o primeiro-ministro. Beleza? Isso é o parlamentarismo. Porém, o Brasil, Dom Pedro II, para poder acalmar e tornar o poder dele mais fluente, ele ter mais influência sobre os partidos políticos e sobre a política no Brasil, ele cria o cargo de primeiro-ministro, ou presidente dos ministérios, dos ministros. Esse presidente dos ministros seria escolhido por ele. E esse cara deveria obedecer a ele. Ou seja, apesar de ser um parlamentarismo, que os deputados iam votar e escolher o primeiro-ministro, esse primeiro-ministro deveria ter aprovação de Dom Pedro II. Na prática,
Esse parlamentarismo era do faz de conta, por isso é chamado de parlamentarismo às avessas. O imperador terminava por mandar em todo o império, tá? Não, o primeiro-ministro não exercia poder igual ou superior ao imperador, o que tornava o parlamentarismo aqui no Brasil falacioso, por isso que é chamado parlamentarismo às avessas, tá bom? A autoridade do primeiro-ministro era limitada à autoridade de Dom Pedro II, beleza? Outra característica marcante desse período é a economia. O que é que acontece? Quando o Brasil começa o segundo reinado, nós temos vários produtos. O Brasil é um país agrícola. Durante o Império, o primeiro Império e o segundo Império, ou o segundo reinado, o Brasil potencializou as atividades agrícolas. O direcionamento à industrialização foi muito pequeno, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o direcionamento era sobre as atividades agrícolas, uma vez que a elite brasileira era do campo. Essa elite brasileira trabalhava atuavam com plantation. E o que é o plantation? Mão de obra escrava, latifúndio, produção voltada para o mercado externo e monocultura. Então, a economia brasileira pautada na agricultura e no latifúndio, baseada no trabalho escravo. E isso compôs o Brasil no segundo reinado e impediu o Brasil de se desenvolver industrialmente, tornando o Brasil hoje um país que ainda busca o caminho da industrialização. Somos ainda dependentes da industrialização dos produtos tecnológicos do mundo, tá? De vários países já industrializados. Produção voltada ao mercado externo, e aí eu vou destacar dois produtos, o café e a borracha. O café, inicialmente, no Brasil, ele era utilizado como uma planta ornamental e para o consumo doméstico. Porém, a partir do momento em que na Europa eles começam a tomar café como um hábito diário, isso vai causar uma procura por esse produto, e aí ele vai começar a se tornar um produto de grande aceitação na Europa. E o Brasil vai ter na região sudeste do Brasil, em São Paulo, um clima e a terra propícia ao cultivo desse produto, que vai despontar como principal atividade econômica do Brasil durante o segundo reinado, durante o século XIX, beleza? O Brasil continuava a produzir cana-de-açúcar, que era o segundo produto de exportação. Porém, a cana-de-açúcar estava em franca decadência, tá? Por conta de vários países começaram a produzir o açúcar. Na Europa produzia o açúcar da beterraba, nas Antilhas produzia açúcar, e o açúcar antilhano também era comercializado na Europa. Então, a economia açucareira estava em decadência, em ascensão a atividade cafeeira, baseada na mão de obra escrava e no plantation, beleza? Aqui, ó, são os seringais na Amazônia. A borracha, pessoal, era muito importante para a industrialização. Mas, professor, o Brasil não tinha indústria, mas o Brasil vendia para os países industrializados a borracha. Pneus para os automóveis, borrachas para a série de equipamentos industriais que precisavam dessa borracha, e o Brasil tinha na Amazônia muitos seringais, o que favoreceu a economia na Amazônia desse período, beleza? Mas o Brasil só produzia isso? Não, o Brasil produzia algodão, produzia tabaco, produzia cacau e vários outros produtos. As drogas do sertão, lembrando para vocês que drogas do sertão, pessoal, são o guaraná, o próprio cacau é considerado uma droga do sertão, a castanha do Pará, são produtos que na Europa eram muito bem aceitos e eram encontrados na natureza, eram chamadas drogas do sertão, beleza? Então, a atividade econômica do Brasil pautada na mão de obra e no plantation, na mão de obra escrava, no plantation. E aí a gente tem aqui, ó, o breve período de industrialização no segundo reinado. Essa industrialização, ela foi motivada de forma muito branda, não houve uma motivação, um direcionamento de Dom Pedro II durante o segundo reinado, uma política de valorização e incentivo à industrialização no Brasil. Na verdade, isso aconteceu pela via privada e a iniciativa individual de algumas pessoas, entre eles esse cidadão aqui, ó, Irineu Evangelista, o chamado Barão de Mauá, que
ele, por conta própria, ele começa a incentivar o processo industrial. Ele próprio tinha muitas empresas, porém, essa iniciativa isolada e com pouca ajuda do governo, no sentido de criar políticas que ajudassem a desenvolver a indústria, terminou fazendo com que o Brasil caminhasse de forma muito lenta no processo da industrialização. Aqui é uma indústria têxtil, né, lá em São Paulo. Bom, o Brasil, aí tem outros fatores que ajudaram a incentivar a industrialização no Brasil. Na verdade, ela começa nesse período, mas de forma muito lenta, tá? A tarifa Alves Branco, que era uma tarifa protecionista. A partir de 1850, a segunda metade do século XIX, cria-se leis que vão fazer com que os produtos importados se tornem mais caros do que os produtos nacionais, sobretudo os produtos ingleses. Lembrando para vocês que a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial e a Inglaterra exercia grande poder sobre o Brasil, e muitos produtos brasileiros vinham da Inglaterra, e isso dificultava o processo industrial brasileiro. A tarifa Alves Branco, que é uma política protecionista, terminou por incentivar a indústria nacional na medida em que tornava os produtos importados mais caros do que os produtos fabricados no Brasil. Isso fez com que a indústria nacional ganhasse um fôlego e começasse a realmente existir. Não prosperou como prosperava a indústria na Europa e nos Estados Unidos, tá? E a iniciativa individual, um dos fatores importantes dessa industrialização foi a utilização de ferrovias, que essas ferrovias e trens eram muito mais ligados à produção agrícola do café, para facilitar o transporte do café para as zonas portuárias para exportação, do que propriamente para a indústria, mas não deixa de contribuir no processo industrial. Beleza, galera? Valeu, galera. Essa foi a nossa aula de hoje sobre o Segundo Reinado. Leiam o material do SAI, assistam as lives, cuidem-se, valeu, até a nossa videoaula. Valeu, fui!